Tempestade é um termo que se usa para se referir a um momento difícil na vida. Quando falamos literalmente de tempestade, estamos falando de quando a natureza está agitada e em muitos momentos a atmosfera da nossa vida se encontrará exatamente assim. Nós encontramos inúmeras passagens nas Sagradas Escrituras que falam sobre tempestades. As mais conhecidas estão nos Evangelhos, Mateus capítulo 8, a tempestade acalmada, Mateus capítulo 14, o episódio em que Jesus anda sobre as águas. Com base nessas passagens e em várias outras, eu trarei uma mensagem de ânimo ao seu coração. Mas em primeiro lugar, eu preciso destacar que é uma certeza que nós passaremos por tempestades nessa vida. Mas a certeza que nós precisamos ter é que com Jesus, em Jesus e por Jesus, nós superaremos toda e qualquer tempestade. Olha que lindo, Isaías 43, verso 2 seguinte diz: quando atravessares as águas, eu estarei contigo, e os rios não te submergirão. É claro que nem sempre o Senhor irá levantar a mão e irá acalmar a nossa tempestade num estalar de dedo, como acontece em Mateus capítulo 8. Nem sempre o Senhor nos livrará de tempestades, mas sempre o Senhor nos livrará, mesmo nós estando em meio à tempestade. Em segundo lugar, às vezes conseguimos prever as tempestades que virão, outras vezes não. O que eu quero dizer aqui é que, tanto para as tempestades que nós conseguimos pressentir que vêm, e tanto para as tempestades que nós não conseguimos prever que virão, nós precisamos, em Jesus, estarmos alicerçados para que nós possamos enfrentá-las. Esse terceiro tópico é sobre a duração da tempestade. Às vezes, a tempestade é rápida, passa muito depressa. Às vezes, a tempestade, o momento difícil, dura mais tempo. E também nós precisamos entender que as tempestades, elas são passageiras. Por mais que ela dure muito tempo, a tempestade, ela irá passar. E eu digo ainda que a tempestade que passou pode voltar novamente. A certeza que nós precisamos ter é que nós iremos superá-las. Salmo 29, verso 6 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em quarto lugar, eu digo que a tempestade é exatamente esse momento onde nos falta clareza. A tempestade no âmbito natural é exatamente caracterizada pela escuridão, nuvens escuras, um tempo fechado. Em Mateus capítulo 14, no episódio onde Jesus anda sobre as águas e os discípulos enfrentam aquele momento de turbulência, além deles estarem na tempestade, caracterizada por esse tempo fechado, eles ainda estavam na noite, que também tem como característica a escuridão. Muitas vezes nós estamos nesses momentos de obscuridade, não temos certeza, estamos cercados de dúvida, mas nós precisamos entender que o Senhor disse: eu sou a luz do mundo. E se nós estamos nele, se nós o seguimos, nós não ficaremos presos na escuridão. Em quinto lugar, eu cito como característica da tempestade a instabilidade. É como se nós estivéssemos num momento onde não há nenhuma firmeza e parece que nós iremos realmente ser levados, ser sucumbidos. Mas eu preciso dizer a você que se nós estivermos naquele que é a rocha, nós não seremos derrubados pela tempestade e precisamos, nos momentos em que estivermos afundando como Pedro estava em Mateus 14, dizer: Senhor, me salva, porque Ele, que é firme, nos segurará pela mão e nos conduzirá em segurança até o destino final. Provérbios capítulo de número 10, verso 25 diz assim: quando passa a tormenta, desaparece o perverso, quem não tem Deus, mas o justo descansa sobre fundamentos duráveis. Em sexto lugar, eu falo aqui sobre as origens da tempestade. Muitas tempestades que enfrentamos foram provocadas por nós mesmos. Nós aprendemos com Jonas a não fugir do chamado de Deus. Nesse livro, nós lemos que quando Jonas fugiu do chamado de Deus e ele entrou num navio, diz a palavra de Deus no versículo 4 do capítulo 1 que o Senhor fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava despedaçar-se. Ou seja, o Senhor envia essa tempestade porque nós provocamos essa tempestade para nós
sermos reconduzidos ao propósito que Ele quer. Muitas tempestades podem ser causadas exatamente por uma perseguição maligna. E existem as tempestades que Deus envia sobre nossas vidas, mas sempre envia com o propósito de amor. No Salmo 106, no versículo 25 diz assim: sua palavra levantou tremendo vento, que impeliu para o alto as suas ondas. E no versículo 28 diz assim: em sua agonia clamaram então ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação. Em tudo o Senhor tem um propósito, e naquilo que não é propósito de Deus, nós aprendemos que o Senhor sempre tira um bem. Em sétimo lugar, eu destaco que a pior tempestade não é a tempestade que acontece fora de nós, mas é a tempestade que acontece aqui dentro, no interno do nosso ser. Tanto em Mateus capítulo 8 quanto em Mateus capítulo 14, nas duas tempestades, nós percebemos que o medo assolou os discípulos. O medo é essa agitação interior. Então, diante das tempestades da vida, o Senhor quer nos dar estabilidade interior para que nós possamos enfrentar as desordens externas. E por isso Ele vem para nos confortar e diz: não tenhas medo, tranquilizai-vos. Não permita que as tempestades internas façam com que você seja vencido pelas externas. E para encerrar, o Salmo de número 106, verso 29 diz assim: transformou a tempestade em leve brisa e as ondas do mar silenciaram. E em Isaías capítulo 25, verso 4 diz assim: porque vós sois refúgio para o fraco, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. E irmão, irmã, se nós perseverarmos em Cristo Jesus, com Ele, nós chegaremos ao objetivo final, independente das tempestades que nós enfrentaremos nesse percurso. Porque em Lucas capítulo 8, verso 22, Jesus disse assim: passemos para a outra margem. Jesus já sabia que nesse passar eles enfrentariam tempestades, mas Jesus já estava dando a garantia. Há a certeza de vocês chegarem do outro lado. Que Deus abençoe sua vida e que o Senhor possa principalmente acalmar as nossas tempestades interiores.